E se eu te dissesse que a maioria dos homens é muito mais atraente do que imagina? Pois é. A grande questão é que a maioria foi ensinada a procurar os sinais errados, sabe? Aqueles gestos gigantescos, coisa de cinema. Mas, na real, os indicadores de verdade da atração são bem mais sutis, são psicológicos. E é exatamente isso que a gente vai decodificar hoje. Então a pergunta que não quer calar é essa. Se não são os grandes gestos, como é que a atração é comunicada de verdade? A resposta, como a gente vai ver, está num jogo bem complexo de pistas de comportamentos que são quase inconscientes. É tipo uma linguagem secreta que a maioria das pessoas fala, mas que pouquíssima gente entende conscientemente. Ok, vamos botar as cartas na mesa para entender a diferença. De um lado tem um roteiro de Hollywood, tudo dramático, óbvio, direto ao ponto. Do outro, a vida real, sutil, indireta e totalmente baseada em psicologia. O problema é que a maioria dos homens está com o radar ligado para o primeiro tipo e, por causa disso, fica completamente cego para o que está acontecendo de verdade. E isso nos leva direto ao nosso primeiro grande ponto, o equívoco da atração. O problema de usar essa régua de Hollywood para se medir é que isso não só gera uma baita frustração, mas também leva a uma avaliação completamente torta do próprio valor e de como as outras pessoas te enxergam. E aqui vem a grande ironia, olha só. Os caras que são genuinamente atraentes, muitas vezes, não fazem a menor ideia disso. E por quê? Simples, porque os sinais que eles recebem na vida real não batem com aquele roteiro de cinema que eles aprenderam a esperar. Então, bora para a segunda parte, a psicologia da sutileza. Ué, mas por que a atração não é simplesmente direta e reta? Acontece que tem uma ciência bem fascinante por trás desses sinais indiretos. E entender essa ciência é a chave que vira o jogo todo. O conceito-chave aqui é uma coisa chamada conflito de aproximação-evitação. Pensa num cabo de guerra que acontece dentro da cabeça da pessoa. Uma parte quer muito se aproximar, mas a outra está morrendo de medo da rejeição. O resultado? Comportamentos sutis, indiretos. É um jeito de testar a temperatura da água sem precisar mergulhar de cabeça, mantendo sempre aquela saída de "ah, não era nada disso". Certo, teoria entendida, vamos para o que interessa, a prática. Agora a gente vai mergulhar fundo no guia dos sinais ocultos, decodificando aquelas pistas que a maioria esmagadora dos homens simplesmente ignora. Vamos quebrar isso em categorias, para ficar bem claro o que procurar. Nossa primeira categoria, pistas visuais. Os olhos, meus amigos, são incrivelmente reveladores. Muito antes de qualquer palavra ser dita, o jeito que alguém olha, a atenção visual, comunica interesse de uma forma que é quase impossível de fingir. É a forma mais pura de comunicação não verbal. E não estamos falando de qualquer olhadinha, não. É preciso prestar atenção nos detalhes. Aquele contato visual que dura, sei lá, um segundinho a mais do que o normal. Ou aqueles olhares repetidos, quando a atenção de alguém fica voltando para você várias vezes, mesmo num lugar cheio. Até o simples ato de alguém se posicionar de um jeito que consiga te observar discretamente, com a visão periférica, já é um sinal poderosíssimo. Agora vamos para a segunda categoria, as pistas de posicionamento. E essa aqui é fascinante. O espaço físico não é só espaço. Ele é usado como uma ferramenta, muitas vezes inconsciente, para diminuir a distância emocional e criar oportunidades para que alguma coisa aconteça. Fica de olho nisso. Proximidade raramente é um acidente. Já reparou em alguém num padrão de órbita, que fica encontrando desculpas para estar por perto? Talvez inventando uma tarefa tipo, preciso pegar uma coisa bem aí onde você está. Ou se infiltrando de fininho no seu grupo de conversa. Isso não é coincidência, é estratégia para criar uma brecha. Nossa terceira categoria é, talvez, a mais subconsciente de todas, o espelhamento comportamental. Isso é o que rola quando a conexão fica tão forte que as pessoas começam a imitar uma outra sem nem se dar conta. É um sinal profundo de que elas estão em sintonia psicológica. Pensa bem, se uma pessoa se inclina para frente, a outra também se inclina. Se ela começa a usar uma frase que você vive falando ou a espelhar seus gestos, isso é um sinal incrivelmente forte de que ela está conectada com você. É o subconsciente dela dizendo, "Ei, eu estou na mesma página que você." Ok, agora vamos para a nossa quarta sessão. E essa é uma que a maioria das pessoas nunca nem para pensar. Em vez de olhar só para os sinais de interesse, vamos olhar para as reações de outros homens. O ecossocial pode ser um dos indicadores mais honestos do seu valor dentro de um grupo. Para entender por que isso acontece, a gente precisa falar do efeito halo. Pensa nele como um atalho mental. Nosso cérebro simplesmente assume que pessoas atraentes também são mais competentes, mais inteligentes, melhores líderes. E essa percepção inconsciente não só influencia a atração, como também molda o jeito que os outros homens reagem à presença de alguém. Então,
Olha como isso se manifesta na prática. Homens de alto valor vão te tratar com respeito, de igual para igual. Já os homens menos confiantes vão tentar te copiar, querendo replicar o seu sucesso. E aqueles que se sentem ameaçados vão entrar em modo de competição. Agora, a parte mais interessante de todas. Essas três reações, respeito, cópia e competição, são, no fundo, confirmações do seu alto valor social. Certo. E o que a gente faz com todo esse conhecimento? É aqui que tudo se conecta, na nossa quinta e última parte, o ciclo de feedback da confiança. Não se trata só de ficar observando passivamente, mas de usar esse feedback para criar um ciclo positivo. Um ciclo que se amplifica sozinho e muda a forma como você se vê e age. Funciona assim, e é muito poderoso. Primeiro, a pessoa aprende a reconhecer os sinais. Isso calibra a autopercepção com base na realidade, não em achismo. Com essa clareza, a confiança se torna autêntica. Ela tem uma base. E essa confiança genuína, por sua vez, aumenta a atratividade natural, o que gera ainda mais sinais positivos. É um ciclo virtuoso que se alimenta sozinho. E vamos deixar uma coisa bem clara. Isso não é sobre inflar o ego. A ideia é ter uma autoavaliação precisa. É sobre trocar a incerteza pela clareza, o que, no fim das contas, permite tomar decisões muito melhores na vida, alinhando as ações com o que, de fato, está acontecendo. E só para ter uma ideia da escala disso, se liga nesse número. Estima-se que 90% dos homens não percebem esses sinais. 90%. Isso quer dizer que o simples fato de desenvolver essa habilidade de percepção já coloca qualquer um numa vantagem gigantesca. E para fechar, fica a pergunta. Agora que essa estrutura toda está mais clara, que padrões que antes eram invisíveis vão começar a aparecer nas interações do dia a dia? Presta atenção, porque a resposta pode literalmente mudar o jogo.